aí que logo mais nós vamos ler algumas passagens aí. Tá? Estamos falando sobre comunidades transformadas. Quero ver quem está bom de memória aí. Qual foi o assunto de domingo? Quem se lembra? O endemoniado de Gadara, Decápolis, né? O outro lado onde Cristo foi dos seus discípulos. E segunda-feira falamos de quê? Os dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé. E ontem, Sodoma e Gomorra, comunidades que não aceitaram o apelo de Deus e também foram transformadas de maneira ruim, né? Só que agora vamos falar um pouquinho, refletir um pouco em uma comunidade transformadora. Em uma comunidade transformadora. Bom, eu quero recapitular algumas coisas que já falamos e também ensinar algumas outras. Bom, primeiro ponto qual foi o resultado então do derramamento do Espírito Santo naquela igreja apostólica, a igreja cristã, a igreja infante de Cristo? O resultado foi que o Espírito Santo no dia de Pentecostes resultou em que as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. Esse é o resultado do Espírito Santo. É pregação, é testemunho e conversão. E percebemos que esse evangelho poderoso, ele foi poderoso porque ele não somente era pregado, mas ele era vivido. Então a profissão de fé, ou a vida dos cristãos, confirmavam a profissão de fé. E você sabe que nessa época houve martírios, e muitos deles, seguindo a senda de Cristo, testemunharam com a própria vida, demonstrando uma fé inabalável. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções do mundo. Diz Atos 2,47: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nesse texto já percebemos que quem salva é Deus. É Ele que salva, não somos nós. Nós não convertemos ninguém, nem a nós mesmos. É Deus que salva. E Deus está salvando enquanto eu estou vivendo a palavra de Deus. Então é difícil ou é impossível para alguém que se chama cristão salvar outras pessoas se ele mesmo não tem vivido a palavra do Senhor. Eu disse para você que na minha perspectiva nós temos tão poucas pessoas realizando uma obra missionária eficaz porque temos poucas pessoas que têm vivido aquilo que a palavra tem ensinado. Aqueles cristãos viviam, testemunhavam, e a sua vida era uma pregação eloquente. Por isso o Senhor ia salvando aquelas pessoas que entravam em contato com aqueles que eram sal da terra e luz para o mundo. E nós já vimos que um pouco do pouco que havia no coração e na mente daqueles cristãos da igreja infante do primeiro século, a ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Essa era a ambição, ser como Cristo, ser como Cristo. Por isso foram chamados de cristãos, porque eles falavam de Cristo, se reuniam para adorar a Cristo, viviam por Cristo, morriam por Cristo. O conteúdo de sua fala, pensamento e ambição era Cristo, e assim foram chamados de cristãos pelos pagãos. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Cristo foi o fundador desta igreja, da igreja verdadeira, da igreja que segue a palavra. E Ele a fundou com um propósito, que ela o representasse neste mundo permeado por trevas. O propósito da igreja é salvar. Esse é o propósito, salvar. Nós podemos ter muitos eventos, muitas ornamentações, muitas programações, mas se a igreja não estiver salvando, sua obra é irrelevante, porque para isso ela veio à existência. Ela foi organizada, a igreja, para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo inteiro. Agora vai lá em Deuteronômio capítulo 4, diz assim, capítulo 4, verso 6: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Verso 7: pois que grande nação há que tenha deuses tão achegados a si como o Senhor,
nosso Deus, todas as vezes que invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Moisés então exorta o povo, transmite a palavra de Deus e fala o seguinte: olha, pegue a minha palavra, a minha lei e viva ela, porque o modo como vocês viverem e servirem o Senhor, serem fiéis, Deus vai abençoá-los poderosamente. Deus vai habitar entre vocês, Ele vai ser visto e manifesto, e as nações do mundo inteiro vão olhar para vocês e serem atraídos para esse Deus, porque não há Deus como o Senhor, não há Deus como Yahvé. A missão ou o evangelismo no Antigo Testamento tinha um princípio centrípeto: converger para dentro, atrair. Israel estava no centro do mundo antigo, para que as nações pudessem ver e pudessem ser atraídas por aquele Deus, por aquele povo. E ao guardar a lei de Deus, aquele povo era tido como um povo sábio, inteligente, próspero. E o Deus a quem eles serviam era um Deus que andava no meio deles. Olha para você ver esse texto aqui do grande conflito. Olhando para a última geração, para nós, Jesus viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi o de rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitar a lei de Deus. Você percebeu que lá no Deuteronômio, a ênfase ou a essência era: guarde a lei do Senhor, viva por sua palavra, e todas as demais coisas serão acrescentadas, haverá bênção, prosperidade. E quando vier tempestades ou inimigos, Deus será sua fortaleza. E é semelhante a um paralelo com os nossos dias. O mundo cristão fala de Cristo, contudo, eles rejeitam a lei que o próprio Cristo escreveu. Nós, povo de Deus, a nação escolhida, devemos viver esta lei, para que assim as pessoas olhem para nós e sejam atraídos por Deus a qual servimos. Sabe, muitas pessoas conhecem adventistas como o povo que não faz nada no sábado. Alguns até nos chamam de preguiçosos, não é isso? É preguiça isso aí. Quem assistiu aquele filme de Desmond Doss, até o Tim Gomes? Quem assistiu aquele filme? Todo mundo assistiu, né? De um adventista, né? E você percebe que durante ali o alistamento e as atividades, eles tinham Desmond Doss como um covarde. Como um covarde. Mas à medida que eles foram conhecendo aquele homem, no final eles concluíram: olha, eu nunca vi alguém como você. Tamanha coragem, tamanha determinação. Você fez algo que eu nunca vi alguém fazendo. E ele impactou o mundo com o seu testemunho. Quantos sermões ele pregou no filme? Ele viveu aquilo que ele entendia pela palavra. Não teve medo, temor, não pensou em consequências maléficas, não pensou em prejuízo. Estava disposto a ser preso e ficar preso a vida inteira, mas não abrir mão daquilo que Deus falou para ele. Quando precisamos, se tivéssemos uns 100, 10 mil dólares no mundo, eu acho que o Evangelho ia alcançar o mundo inteiro. Deus nos chamou para o nosso tempo, eu e você vimos para este tempo, para exaltar a lei de Deus, não só com palavras, mas com a vida. Sabe como é que a gente vai evangelizar? Podemos evangelizar de maneira mais eficaz? Vivendo o sábado como Deus pede. Se nós, à vista do sétimo dia, guardássemos o sábado como deveríamos guardar, o mundo ia ser evangelizado, as pessoas iam ser evangelizadas através da prática. Porque se nós vivêssemos como Cristo viveu no sábado, o que ele fazia no sábado? Visitava, alimentava, pregava, abraçava, discipulava, curava. Da história da rainha de Sabá, ela é atraída para Jerusalém. Por quê? Olha as palavras que ela diz a Salomão, depois que ela fica, a Bíblia fala que ela fica fora de si. Tamanha sabedoria de Salomão e a prosperidade daquele reino. Ela fala assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Veja, aquela época chamamos de a época de ouro de Israel. Salomão era um rei sábio, no começo do seu reinado, era um servo de Deus e muito sábio. Cumpria as ordens de Deus, de tal modo que o mundo foi atraído para ele.
dele. E as palavras dessa mulher que nem conhecia a Deus são impactantes. A nossa missão é fazer com que mais e mais pessoas em nossos dias possam dar glórias a Deus pelo modo como nós vivemos esse evangelho e essa verdade. Uma comunidade transformadora. Uma comunidade transformadora. Membros da igreja a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. A igreja é um ambiente da graça. Deus colocou em nós, em nosso meio, sua poderosa salvação, para que nós pudéssemos manifestar a sua glória para o mundo. Nós temos que ser agentes transformadores, para que assim Cristo possa ser conhecido e evangelizado para as pessoas. Bom, olha o que diz Efésios capítulo 3. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Essa igreja tem um propósito e essa é a missão. Devemos mostrar a sabedoria de Deus em nosso meio. Veja, esse texto fala de Cristo e também a missão de Cristo é a missão da igreja. Olha uma profecia messiânica que falou o seguinte: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Essa é a missão de Cristo, essa é a missão da igreja. Cristo veio para cumprir tudo que a palavra diz a respeito dele. Ele prega lá na sinagoga em Israel: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui está a missão da igreja, aqui está o exemplo de Cristo. Temos nós seguido esta verdade? Temos nós vivido esta verdade em nossas vidas? Há pessoas que podem levantar as mãos para os céus e dar graças a Deus por minha e por sua vida. Temos transformado a vida das pessoas. Quantas pessoas Cristo transformou, irmão? Milhares, e continua transformando. Ele é especialista em corações partidos. Ele é especialista em alcançar pessoas, aquelas que são invisíveis para a comunidade, os mais marginalizados. Cristo tem eles como objeto do seu supremo amor. Bom, a igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o seu sangue. A perda de uma alma que seja é uma calamidade infinitamente maior do que as riquezas e tesouros do mundo todo. Eu não sei quais são as suas prioridades, qual é a sua cosmovisão. Aqui é a cosmovisão de Cristo, é a prioridade da divindade. Para Deus, não se compara o valor de uma alma sequer, uma pessoa sequer, com todos os tesouros reunidos deste mundo. Cristo, com um super... Veja, irmãos, se você tiver um filho ou uma filha, e este filho ou filha adoecer, e precisar ser internado no hospital, precisar de um tratamento bem caro, uma cirurgia bem cara, você não venderá seu carro, sua casa até mesmo, para custear o tratamento? Porque o seu filho é mais importante do que qualquer coisa. Não é isso? Porque você ama. E não há nada mais importante do que o seu filho, a sua filha. Tudo você fará para seu bem-estar e sua salvação. Porque você ama. O amor de Cristo por cada indivíduo é muito maior do que o amor de uma mãe por seu filho. Por isso Cristo, se precisasse vir para morrer por uma pessoa, ele viria, diz a revelação. A perda de uma alma é um prejuízo muito maior do que qualquer tesouro dessa terra pode pagar. Quantas almas temos perdido? Quantas pessoas têm sido negligenciadas? Eu me lembro de um distrito anterior, cidade de Lagoa Vermelha, tem um irmão chamado Peterson, e ele é um apaixonado por Cristo. Ele tem um amor assim extraordinário. Ele visita, ele prega, ele lidera, e é muito missionário. E ele tenta evangelizar de diversas formas.
E aí teve um jovem uma vez que pelo novo tempo ali, procurando uma igreja, achou e entrou. Um jovem com tatuagens, entrou na igreja. Ele entrou e aí o Pederson já olhou assim. Ele não é daqui, foi lá, cumprimentou, já tudo bem, seja bem-vindo e tal. E quando o pregador foi começar a pregar, o Pederson reparou que aquele jovem, que era o Andrews, ele recebeu uma ligação, levantou e estava indo embora. Ele foi atrás, levantou da igreja e foi atrás. E foi caminhando o jovem assim, foi caminhando atrás, e o jovem parou assim, tem uma ligação, e ele falou assim, tudo bem, o que aconteceu? Precisa de uma ajuda? Não. Ele puxou uma conversa ali e tal, e o jovem falou, não, eu preciso ir, mas você quer uma visita, quer um estudo, você quer alguma coisa, vamos marcar alguma coisa? E depois o Andrews contando, né, que ele foi oferecendo várias coisas assim, você quer alguma coisa? Naquela angústia, naquela ânsia de, eu não posso perder esse jovem, vamos marcar alguma coisa, o jovem viu que ele ia desistir, tá bom, então beleza, vai em casa então, tal dia. E aí começou o processo. O jovem Andrews foi batizado, tornou-se líder da igreja, líder de música, tocava vários instrumentos, dava aula de música na igreja, uma bênção na igreja. Depois trouxe a mãe dele, evangelizou, ele foi batizado. E eu quero destacar de daquele jovem, o Pederson, a angústia, a ânsia dele, eu não vou perder ninguém. Me recordo de algumas conversas com ele, ao falar da dificuldade, da luta de algumas pessoas, que ele não conseguia alcançar, ele chorava. Ele chorava. Veja, isso é uma evidência de que nesses servos de Deus, há essa prioridade compartilhada. Bom, ao longo da história, pessoas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. A igreja não é composta por edifícios, claro, faz parte, nos reunimos aqui para adorar, mas se você olhar ao longo da história, Deus sempre teve um povo. Muitos deles, como os valdenses, viviam em florestas, em cavernas, mas viviam afastados da sociedade por causa da perseguição, mas viviam com a palavra em suas mãos. Seus filhos eram educados, eram ensinados a serem evangelistas. E depois eram enviados para as cidades, para as faculdades. E eles costuravam uma roupa com pequenos bolsos escondidos para carregar trechos da Bíblia. E quando eles faziam amizade, naquela época era crime você pregar, condenado à tortura e à fogueira. Mesmo assim eles iam, e nas suas roupas eram preparadas, suas mães preparavam as roupas dos filhos para que eles evangelizassem. E quando alguém dava liberdade a eles, eles tiravam uma passagem ou outra e compartilhavam o amor de Deus, mesmo correndo o risco da sua própria vida. E milhares foram evangelizados, milhares testemunharam com a própria vida. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Alguns que trouxeram essa frase aqui para te refletir um pouco. Alguns cristãos colocariam fogo no mundo, outros acenderiam apenas um fósforo. Como é que está a tua fé? Como é que está a minha fé? Como é que está a sua eloquência, o seu desejo, a prioridade? Sabe, há pessoas que não podemos contar muito com elas, que a sua animação, a sua determinação é bem escassa. Mas há pessoas que podemos perceber que estão dispostas a irem até as últimas consequências por Cristo. Olha aí para Martinho Lutero. Ele foi um agente transformador em seus dias. Densas trevas cobriam o mundo, a terra, as pessoas. E ele viu a impiedade, ele viu as mentiras pregadas em nome de Deus. Ele escreveu suas teses, foi no castelo, escola de Wittenberg e pregou suas teses. Desafiou o mundo, o demônio, a igreja daqueles dias, o império, o rei. Foi chamado, havia alguns tribunais, ele ia pronto para ser morto. E dizia que, mesmo diante dos tribunais, do monarca e do papado, que diziam: ou você nega os seus escritos, sua pregação, ou você vai ser queimado na fogueira. E ele falava assim: se alguém me provar pela palavra, e unicamente pela palavra, que eu estou errado, eu mesmo queimo os meus livros. Mas se ninguém for capaz de me convencer pela palavra, não é saudável ao homem contra a sua consciência. Minha consciência é cativa à palavra e a Deus. Estou disposto a morrer por ela. Não foi só Lutero, irmãos, foram milhares ao longo da história. Essa é a nossa vez, a última geração. Temos que ser agentes transformadores. Depende de como é que está esse fogo ardendo de nós.
nós? Como é que está esse fogo em você? Cristo nos chamou para sermos o sal da terra, a luz do mundo. Diz a revelação: fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre a terra que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. A igreja é um cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Não é porque Deus restringiu alguns dos seus benefícios da sua graça ou Espírito Santo que não vemos milagre em nossos dias, irmãos. Eu aguardo o dia, irmãos, com ansiedade de que as igrejas serão repletas de pessoas. Cantando o Maranata aqui, eu pensei: Senhor, eu aguardo o dia onde faltará lugares na igreja, as pessoas estarão lá do lado de fora cantando com um fogo ardendo dentro deles, de eloquência, de desejo de pregar, de testemunhar. Eu aguardo para ver o dia onde as orações dos cristãos, dos adventistas, serão capazes de comissionar anjos para conduzir as bênçãos de Deus. As orações resultarão em milagres, em transformação, em conversão. Eu almejo esse dia está por vir. A pergunta é: você fará parte desses dias? Você será um agente que Deus pode contar? Eu serei um agente que Deus pode contar para ser um agente transformador neste mundo? Podemos ter uma ideia disso. Como pastor, é só olhar para hoje. Como eu tenho sido hoje, eu serei da mesma forma nessa ocasião. Se o cumprimento diz, a revelação responde para nós. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos, diz Deus, se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ele não é dado por medida, ele é imenso, imensurável. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo, diz a revelação. E esse é o último slide. Atos dos Apóstolos diz: os membros, eu e você, encontraremos a nossa felicidade enquanto buscamos a felicidade de outras pessoas. Enquanto buscamos abençoar outros, nós somos abençoados. Enquanto vivemos em uma mornidão, enquanto vivemos em um individualismo cristão, nada irá acontecer. Irmãos, eu sou pastor. Deus me deu a graça de ser pastor. E quando eu decidi que eu ia viver por Cristo, quando eu era membro da igreja, irmão, eu mandei esses dias, foi gravado aqui um sermão, né? E aí eu mandei para alguns irmãos lá da minha terra, Rondônia, cidade chamada Cacalândia. E aí quando chegou lá, os irmãos assistiram, né? Ele falou assim: você ainda está dando os pulinhos ainda, né? Os pulinhos. E assim, porque desde lá, irmão, eu gritava mais lá, agora eu estou falando baixo hoje. Naquela época lá, irmão, eu tinha que cortar o microfone. Então assim, eu quero mencionar isso porque desde conhecer essa palavra, irmão, eu nunca faltei cultos, eu sempre estava lá. Sempre eu estava na recepção, muito de louvor, eu pregava, e no começo eu não conseguia pregar, não sabia pregar não, irmão. Eu pregava uma barbaridade, os irmãos falavam assim: eu não entendi nada, eu também não, né? A gente assim, até que foi melhorando o negócio, mas pela insistência, irmão. Tem gente que acha assim: eu tentei, não é meu dom, mas não era meu dom não, eu acho. Aí eu vou insistir, eu vou falar de Deus. E aí eu sempre falo: Senhor, não deixe esse amor esfriar. Eu quero viver na igreja, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a eternidade. E Deus me deu a graça de ser pastor, e eu vivo para isso. Eu pagaria para fazer o que eu faço, pagaria para dar o estudo bíblico, para fazer uma visita, para pregar aqui. Mas Deus me sustenta para que eu faça isso. Eu não consigo externar a minha alegria de ser pastor, em pregar a palavra. Eu quero ver esse momento, quando a chuva serôdia for derramada, eu quero estar nesse meio, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero continuar pregando. E cada vez que eu faço uma visita no estudo bíblico, cada vez que eu conduzo alguém ao batismo, eu falo assim: Senhor, eu estou fazendo porque eu não quero ficar de fora. Eu quero estar junto, porque eu quero
E eu quero olhar tantas almas que o Senhor me deu. Quero poder me alegrar com a eternidade inteira. Eu quero ser um agente transformador. Eu queria oferecer aquilo para você nesta noite. Vamos juntos clamar por esse milagre cada dia. É todo dia, irmão. Se eu parar para descansar um pouco, se eu voltar meus olhos para a desgraça desse mundo, para minhas fraquezas, para os meus problemas, para a minha incapacidade, eu vou desanimar. Nós vamos desanimar, mas a promessa é: vamos olhar para Cristo, vamos apreciar essa promessa, vamos receber o Espírito Santo, vamos orar com fé nesta noite, explicar o poder de Deus em nossas vidas. Vamos ouvir essa mensagem musical. Converse com Deus mais uma vez. A oração da fé resulta em milagres. Se a tua oração tiver fé, determinação, você receberá o Espírito Santo. Vamos orar com esse milagre. Grandioso Deus, mais uma vez, nesta noite, queremos em oração suplicar, ó Deus, o teu perdão. E queremos, ó Deus, de alguma forma demonstrar, ó Deus, o quanto nós o amamos. Porque o Senhor nos amou primeiro, morreu na cruz em nosso lugar. Tamanho amor inimaginável, imensurável. Não conseguimos nem compreender ou entender. Que permitamos que esse amor possa entrar em nosso coração e expandir. Que esse amor, ó Deus, abunde em nós e que nós possamos permitir que esse amor transforme, molde a nossa vida. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam saber de que o Senhor é o maior, o melhor e o primeiro em nossas vidas. Amém. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: esta é apaixonada, é apaixonado por Cristo. Amém. Ó Deus, que este fogo do Espírito Santo venha cada vez mais fazer arder no nosso coração. Queremos ser agentes transformadores, queremos impactar a vida das pessoas, queremos falar para elas do teu amor, e que quando falemos, ó Deus, que a nossa paixão, o nosso amor possa transparecer pelos poros, no olhar, na fala, na entonação, para que assim tenhamos alegria de caminhar ao teu lado, alegria de frutificar para a eternidade. Abençoe cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada casal, cada família que tem insistido em estar aos teus pés. Que o Senhor possa recompensá-lo, que o Senhor possa abraçá-lo, confortá-lo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar a família, que o Senhor possa transformar cada um de nós, para que nós possamos continuar caminhando ao teu lado, para que muito em breve, quando o Senhor voltar, recebamos o teu abraço e permitamos que o Senhor enxugue nossos olhos a última lágrima, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.